Sabe, às vezes quando a gente olha para textos antigos, encontramos umas conexões que são incríveis. É como um fio de ouro que vai ligando ideias através dos séculos. E é exatamente esse fio que a gente vai seguir hoje. Um fio que conecta um manual de construção super detalhado, um túmulo que ficou vazio e, no final, a base de toda a sabedoria. E olha só, a nossa jornada começa num lugar que, à primeira vista, parece meio inesperado. Um manual de construção. Mas não é qualquer um, não. A gente está falando de uma lista de instruções divinas, super detalhadas lá no livro de Êxodo, que descrevem como criar um espaço sagrado com uma precisão que é de cair o queixo. Aí, de repente, a nossa história dá um salto. E que salto! São séculos de diferença. A gente sai daquele espaço sagrado, que era todo definido pelo que tinha dentro, ouro, prata, objetos super preciosos, e a gente chega em outro lugar. Um lugar cuja importância é justamente o contrário, o vazio dele. É um ponto de virada que, nossa, muda todo o conceito de presença divina. E no fim das contas, esses dois pontos, o espaço cheio e o espaço vazio, eles se encontram, eles convergem para uma única verdade. Uma verdade fundamental, um princípio que amarra a construção de um lugar, a ausência em outro e o propósito de uma vida bem vivida. É esse o fio que a gente vai desenrolar agora. Beleza, então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Nossa primeira parada nos leva lá para o deserto do Sinai para a gente dar uma olhada num projeto de construção, digamos, de proporções divinas. O tabernáculo. Então, o foco aqui é esse tal de tabernáculo. E olha, não era um prédio qualquer, de jeito nenhum. Pensa num santuário portátil. Era a morada de Deus na terra, ali no meio do povo. E cada detalhe, cada medida, seguia uma planta sagrada, um projeto divino. E que projeto, hein? Os materiais que estão listados lá em Êxodo são simplesmente extraordinários. Ouro puro, prata, bronze, fios caríssimos. Sabe, a mensagem era muito clara. A construção exigia o que tinha de melhor. Era um reflexo da importância do seu propósito. E dentro desse espaço, claro, tinham objetos igualmente sagrados. A Arca da Aliança, o candelabro de ouro. Cada pecinha ali tinha uma função super específica, preenchendo o tabernáculo com santidade, com um significado muito profundo. Era um espaço cheio de presença. Pois é. E é exatamente aqui que a história dá uma virada, assim, monumental. A gente sai do tabernáculo, que era esse espaço sagrado que estava cheio de objetos, cheio da presença contida de Deus, e vai para outro espaço sagrado, o túmulo, cuja importância toda está no fato de que ele estava vazio. O Evangelho de Mateus nos leva direto para essa manhã. Tem um terremoto, um anjo que aparece, a pedra do túmulo é removida, e aí vem a frase que muda tudo, que muda a história. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. O espaço sagrado, de repente, está vago. E é a partir desse túmulo vazio que surge um projeto completamente novo. Não é mais sobre construir um objeto físico. Agora, a ideia é começar um movimento global. A grande comissão é essa nova planta, com instruções bem claras. Ir, fazer discípulos, batizar, ensinar. A presença sagrada não está mais contida num lugar só. Agora, a missão é levar essa presença para todo mundo. Bom, isso tudo levanta uma questão, né? Uma questão crucial. Se a missão agora é essa, relacional, global, qual é o projeto para a vida de quem faz parte disso? Como é que se deve viver? E aqui a gente vê um contraste que é fascinante. O projeto do tabernáculo pedia materiais externos, ouro, prata, linho. Já o novo projeto que a gente encontra lá nos Salmos é sobre qualidades internas, fazer o bem, buscar a paz, se afastar do mal. A construção agora é a do caráter. E o Salmo 34 nos dá exatamente esse guia prático. Não é mais uma lista de materiais, mas sim uma lista de ações, de atitudes. É guardar a língua do mal, se desviar do mal, praticar o bem, buscar a paz. Essa é a nova arte, sabe? A construção de um modo de vida. Então a pergunta é, o que é que une essas duas coisas? O que une a construção super meticulosa de um objeto sagrado com a construção cuidadosa de uma vida reta? Vamos agora para a peça final desse nosso quebra-cabeça, a peça que conecta tudo. E aqui está ele, o nosso fio de ouro. A citação de Provérbios revela a base de tudo isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É essa a base, tanto para o artesão que está lá trabalhando, quanto para a pessoa que busca viver uma vida boa. E olha, é muito importante a gente entender uma coisa aqui. Quando se fala em temor do Senhor, não é para pensar em terror e medo. A ideia aqui é outra. É sobre uma profunda reverência, uma admiração, um respeito que molda cada escolha,
cada ação, cada pensamento. Então, o ponto central é esse. Aquela mesma reverência que motivou o artesão a usar ouro puro e seguir o projeto divino com toda a precisão do mundo, é a mesma reverência que inspira alguém a guardar a língua do mal e a buscar a paz. A reverência é o ponto de partida, é o motor por trás da santidade de um lugar e da sabedoria de uma vida. Sendo assim, a pergunta que fica para a gente refletir é a seguinte: se essa profunda reverência é apenas o começo, o ponto de partida da sabedoria, qual é então o trabalho de uma vida inteira?